Manuel Batista Cepelos, nascido em Cotia, São Paulo, em 10 de dezembro de 1872, morto no Rio de Janeiro, em 8 de maio de 1915, conhecido como Batista Cepelos, foi um poeta, tradutor, romancista e teatrólogo brasileiro, que viveu trabalhando como policial, advogado e promotor público. Notabilizado principalmente por suas traduções, especialmente de poemas de Stéphane Mallarmé, foi provavelmente o primeiro a publicar uma tradução deste poeta em livro no Brasil, posto que a única tradução anterior de um trabalho do poeta francês saiu em revista, não coincidindo com as obras traduzidas pelo poeta paulista. Apesar disso, José Paulo Paes aponta Cepelos como o primeiro, muito embora seja a data de suas traduções difícil de ser precisada. O poeta. No trabalho poético de Batista Cepelos, a poesia própria e as traduções de poemas se mesclam. O autor figura na poesia simbolista de Péricles Eugênio da Silva Ramos. Silvio Romero, no entanto, em observação muito mais antiga, ao tratar dos parnasianos, depois de citar Mário de Alencar, Goulart de Andrade e outros, acrescenta, em nota, e a estes devem se juntar os recentes, e Jonas da Silva, C. Porto Carreiro, Batista Cepelos e Luiz Edmundo. Em verdade, Cepelos tinha traços mais simbolistas, sobretudo na obra Vaidades. No entanto, é justo que por causa de livros como Bandeirantes, obra que mereceu prefácio de Olavo Bilac, o autor seja inserido também nesse rol de autores parnasianos. Em Vaidades, Júlio Castanon Guimarães, o autor mesclou seus poemas às suas traduções, com trabalhos que datam de 1899 a 1908, sem precisar a data de cada um destes. Constando aí a tradução do célebre O Azul, do poeta francês Mallarmé. Traduziu também poetas como Francisco de Góngora e Paul Verlaine. O romancista. Enveredou também pelo romance realista, publicando o Viu Metal, em 1910. Vida fora das letras. Foi inicialmente membro da Força Pública Paulista, tendo os estudos de direito financiados pelo senador Peixoto Gomide, e a convivência levou o escritor a apaixonar-se pela filha do senador. Batista Cepelos mantinha grande proximidade com a família do senador, inclusive frequentando-lhe a casa, pois fizera o curso de direito junto com o filho Bruno e mantinha, ali, boa amizade, além de estar enamorado de Sofia, a filha mais velha, com reciprocidade visível no coração da jovem, cujo casamento já estava, inclusive, marcado. No começo o senador via com bons olhos o enlace de sua filha com o pretendente, que frequentava a casa como se fosse parte da família, chegando a dizer aos amigos da boa escolha de Sofia por um rapaz humilde e que, por seu próprio esforço, conseguiu boa posição e fez brilhante curso na academia, além de ser poeta talentoso. Com o tempo, porém, Peixoto Gomide foi se tornando angustiado com a ideia do casamento, passando a se lamentar com amigos íntimos e a externar sua apreensão à própria Sofia, que dele ouvia, ultimamente, pedidos de desistência do casamento e reflexão profunda quanto a essa importante decisão. Que nos sobre um mínimo de sobriedade para os momentos de pouca luz intelectual. A propósito, já se inscreveu no canal? Agora, que já efetuou tua inscrição e ativou o sino de notificações, continuemos com mais esta trágica história de mais um grande escritor. Mas o destino, sem qualquer sombra de dúvida, traz em seu trajeto o rosário de penas que cabe a cada um. Uma semana antes do anunciado casamento de Sofia com Manuel Batista Cepelos, Peixoto Gomide, nesse dia, decidiu pôr fim de uma vez por todas, a essa incômoda situação que amargurava sobremaneira a sua vida. Estava desesperado e não suportava mais esse espinho cruel. Era sábado, 20 de janeiro, e um dos mais sangrentos crimes estava para ocorrer nesse endereço, que dava abrigo ao palacete. Sofia, após o almoço, encontrava-se acomodada numa cadeira na sala de jantar, envolvida com o tricô quando o pai, com a angústia oprimindo-lhe o peito,
pede-lhe, como derradeira oportunidade, que desista de seu casamento, mas ela, com sua decisão resoluta, não concorda e diz amar Batista Cepelos, para a agonia do genitor. Num gesto rápido o senador retira do bolso um revólver e dispara apontando para a cabeça da filha, que tomba no assoalho mortalmente ferida e envolta numa poça de sangue. Estava consumado o primeiro ato. Com o estampido, os empregados da casa, os filhos e a esposa correm até aquele ambiente e veem o velho senador caminhar para a sala de visitas, que ficava ao lado, quando ergue o braço armado e atira contra a sua própria cabeça. O som é seco, o tiro falha e o estampido não acontece. Dá uma volta no cilindro do revólver e outro disparo que, por fim, põe termo à sua vida. Essa tragédia repercutiu no país. Muitos não compreenderam aquela sinistra decisão do senador, pois ele gostava e elogiava Batista Cepelos, que graduou-se em Direito pela Faculdade do Largo São Francisco, com os estudos patrocinados pelo próprio senador. Com a interrupção abrupta e dramática do acalentado sonho de Batista Cepelos e Sofia, tristeza e dor envolveram o poeta que não via mais sentido em sua existência. Sem a presença física daquela que lhe partilhava o sentimento e seria a sua companheira, Batista Cepelos sentia-se ferido com o rude golpe naquilo que mais queria, que era viver com sua amada, cujo sonho havia desvanecido. Desolado então com a morte da noiva pelas mãos do próprio pai, mudou-se para o Rio de Janeiro, ingressando no Ministério Público, mas, desgostoso, não conseguiu firmar-se profissionalmente. Ao longo dos 9 anos que permaneceu na capital federal, Batista Cepelos construiu sua obra literária. Publicou as poesias e romances, como A Derrubada, O Cisne Encantado, Os Bandeirantes, Vaidades e O Vil Metal. Ele era o poeta preferido de Olavo Bilac 1865 a 1918, que prefaciou o livro Os Bandeirantes, com enaltecimentos de louvor. Tentou, por 3 vezes sem êxito, ingressar na Academia Brasileira de Letras. No mês da inauguração do Teatro Trianon, a companhia de Cristiano de Souza levou à cena a peça Maria Madalena, tendo feito 11 apresentações, incluindo um festival de homenagem ao poeta dramaturgo agendado para o dia 10 de maio que acabou não ocorrendo. No dia 7 de maio de 1815 Batista Cepelos foi encontrado morto junto às pedras da praia que existiam na rua Pedro Américo, no Catete, estado do Rio de Janeiro. Não se sabe, até hoje, se teria tirado a própria vida ou caído acidentalmente, pois era míope. Na sua cidade natal, foi homenageado com uma rua chamada Batista Cepelos, nome com o qual assinava sua literatura e traduções. Para os íntimos, Cepelos tirou a própria vida, em sua clara demonstração de infelicidade. Uma curiosidade sobre o poeta, é que o espiritualista Francisco Xavier teria psicografado e publicado um poema de sua autoria, publicando-o em livro.